Bom dia, alunos do Colégio Estadual Infante Dom Henrique, dando continuidade às nossas videoaulas. Vamos para a nossa videoaula número 3, conforme eu havia falado na videoaula anterior, a Convenção SOLAS, que trata de segurança, ela foi criada com o objetivo de dar segurança para todos aqueles que trabalham embarcado, mas a partir do 11 de setembro foram tomadas medidas para que fossem introduzidas medidas de proteção na Convenção SOLAS. Então, em dezembro de 2002, foi criado o capítulo 11-2 na Convenção SOLAS, que fala das medidas de proteção. Então, nas regras 1 a 13 na Convenção SOLAS, e também foi criado o Código ISPS Code, que é o Código Internacional de Proteção para Navios e Instalações Portuárias. Em inglês, International Ship and Port Facility Security Code. Lembrando que esse S do ISPS Code, aí o segundo S é Security. Security é proteção, certo? Já o primeiro S do SOLAS lá é Safety, e a tradução de Safety é segurança. Conforme eu havia falado já na primeira aula, a diferença entre segurança e proteção. Então a gente tem aqui a capa do ISPS Code, o código que foi criado, o Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias. Essa é uma edição de 2003, e aqui umas figuras de exercícios que são feitos em plataformas e navios, voltados para a proteção tanto da plataforma quanto dos navios. Muito bem, o código ISPS Code ele foi criado com um objetivo. Qual é esse objetivo? Ele foi criado para criar instruções e procedimentos específicos para as operações entre navio ou porto e navio, com foco na proteção marítima. Muito bem. Ele foi criado com foco na proteção marítima, mas aonde que ele vai se aplicar? Então, o código ISPS Code ele vai se aplicar aos terminais e portos que recebam com frequência ou eventualmente navios provenientes de outros países ou navios nacionais que empreendam viagem ao exterior. Bom, então, se ele se aplica aos navios, quais os navios que vão seguir a regra do código ISPS? Bom, não são todos os navios, Então, são os navios que têm carga acima de 500 AB. O AB aí é arqueação bruta. O que significa arqueação bruta? De uma maneira simplificada para vocês, é como se fosse o somatório de todo o volume do navio. Quando esse somatório de todo o volume do navio ele for acima de 500, aí vai se aplicar o código ISPS Code. E os navios que são menores de 500 não tem necessidade de aplicação do código ISPS Code. Por exemplo, navios de pesca, navios de embarcação de esporte e recreio, iates pequenos, todas essas embarcações elas não têm necessidade de seguir as regras do ISPS Code. Outro tipo de embarcação que vai se aplicar o ISPS Code são as unidades móveis de perfuração marítima, são as plataformas de exploração de petróleo. Um outro tipo de navio que é aplicado o ISPS Code são os navios de passageiros, incluindo os de alta velocidade, desde que empreendam viagens internacionais.
para esse tipo de navio também vai se aplicar o código ISPS. Muito bem, esse código ISPS Code, né, é um livrinho que tem várias regras dentro dele, sendo que esse livrinho está dividido em duas partes. Na primeira parte, a gente vai encontrar os requisitos mandatórios, né? Tudo que o terminal, as instalações portuárias, o terminal portuário e os navios são obrigados a cumprir, eles vão se encontrar na parte A do ISPS Code. E tudo aquilo que são recomendações a gente vai encontrar na parte B do ISPS Code. Muito bem, então o código está dividido em duas partes. Parte A são os requisitos obrigatórios, mandatórios. E na parte B a gente coloca como as recomendações. Então, conforme falado anteriormente, o ISPS Code está dividido em duas partes, parte A e parte B. Na parte A, a gente vai ter os requisitos obrigatórios a serem cumpridos pela indústria marítima. Então, quando a gente fala de indústria marítima, a gente está incluindo aí os portos e navios, ok? Então, não é só navio, também os portos estão incluídos, né, como parte da obrigação de cumprir com o ISPS Code. E na parte B do ISPS Code, né, que seriam em tese as recomendações, são as diretrizes relativas às disposições constantes na parte A do código. Ou seja, parte A são tudo aquilo que é obrigatório. E na parte B vai dar diretrizes de como cumprir com os dispositivos constantes na parte A do código. Muito bem, esse código ISPS ele foi criado, né, com o objetivo de focar nos navios, né, e portos e terminais. Então os focos do código são os navios e portos ou terminais. Então para isso foi criado o ISPS Code. Não é para aeroporto, não é para transporte terrestre. Então o código, o foco dele é nos portos e terminais e nos navios. Então aqui a gente tem uma figura que mostra o foco do código, que são os navios e portos e terminais. Nessa figura a gente tem as duas. A gente está vendo ali os navios que estão atracados em um determinado porto. Tá? Então o código foi criado para atender, né, aos navios e portos e terminais. Por quê? Porque eles operam em conjunto, né? O navio depende do porto e o porto depende do navio. Um não existe sem o outro. Bom, vamos ver agora aqui no caso do Brasil, que é o nosso governo contratante. Como vocês podem ver lá na nossa apostila, né? Governo contratante é todo governo que depositou um instrumento de ratificação ou notificou sua adesão à Convenção SOLAS. Então é o Brasil, né, que se faz representar lá nas convenções da Organização Marítima Internacional como governo contratante, porque ele ratificou a Convenção SOLAS. Logo, a gente tem que seguir as regras da Convenção SOLAS. Como na Convenção SOLAS foi introduzido o capítulo 11-2, que trata do código ISPS Code, a gente tem que cumprir, né, as normas que dizem respeito ao código ISPS Code. Bom, e aqui no Brasil, né, o responsável pelos navios é a Diretoria de Portos e Costas, ou Marinha do Brasil, né? Tendo em vista que a Diretoria de Portos e Costas é uma organização militar que pertence à Marinha do Brasil. Então, quem vai ser responsável por implementar o ISPS Code nos navios é a Diretoria de Portos e Costas ou Marinha do Brasil.
Aí a figura à esquerda vocês estão vendo o prédio onde fica localizada a Diretoria de Portos e Costas, a DPC, né, lá no centro do Rio de Janeiro, ali próximo ao 1º Distrito Naval. E à direita a gente tem uma figura aí de um navio ou plataforma, né, onde se seguem normas internacionais voltadas tanto para a segurança quanto para a proteção. Bom, se existe um órgão que é responsável pelos navios, que no caso aí seria a Diretoria de Portos e Costas ou Marinha do Brasil, também vai existir um órgão responsável pelos portos e terminais, que no caso é a Comportos. O que seria a Comportos? É uma Comissão Nacional de Segurança Pública nos portos, terminais e vias navegáveis, ok? E subordinada a ela, em cada estado, a gente tem 6 portos, né, que são as comissões estaduais de segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis. O ministério que é responsável, né, que vai presidir a Comportos é o Ministério da Justiça. Então, a Comportos ela é a responsável pelos portos e terminais no que diz respeito à aplicação do ISPS Code. Bom, aqui é aquela explicação que eu já dei para vocês logo no primeiro dia de aula, né? O termo security para a Diretoria de Portos e Costas significa proteção, já para Comportos ou Sesportos, quando eles traduziram esse termo, eles não consideraram aí a tradução correta e traduziram como segurança. Daí essa confusão, né, de Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos Terminais. Na realidade, deveria ser Comissão Nacional de Proteção Pública nos Portos Terminais e vias navegáveis. Então, como houve essa tradução errada pela parte da Comportos, então ficou assim, security, no caso aí o correto seria proteção, né, mas a Diretoria de Portos e Costas traduziu corretamente como proteção, já a Comportos traduziu como segurança. Bom, por que dessa diferença? Bom, primeiro que o código ISPS Code é um código voltado para proteção, daí aquele segundo S ali ser security, porque as medidas preventivas que são previstas no ISPS Code são medidas de proteção, ou seja, aquelas que estão voltadas para as ameaças externas, tá? Uma invasão no porto, uma invasão no navio, um sequestro de um navio, uma pirataria, terrorismo. Então são medidas voltadas para ameaças externas. Já a gente tem um outro código que é o ISM Code, que é o código, né, que trata do Sistema de Gerenciamento da Segurança, International Safety Management. Esse código é um código que vai tratar de medidas de segurança para aqueles que trabalham embarcado, ou seja, se ele está usando capacete, bota, macacão, cinto de segurança, os equipamentos que tem a bordo voltados para a segurança, se estão com a validade em dia, né, a balsa salva-vidas, a baleeira, o pirotécnico, o rádio VHF, todos esses equipamentos voltados para a segurança vão ser tratados pelo ISM Code, tá? Então, por que eu tenho a diferença entre proteção e segurança? Porque eu tenho um código que é voltado só para proteção, que é o código ISPS Code, e eu tenho um código que é voltado só para segurança, que é o ISM Code. Aí vocês estão vendo a capa do ISM Code, que é o Código Internacional voltado para a segurança. Também é uma publicação da Organização Marítima Internacional, tá? A gente viu a capa do ISPS Code, agora a gente está vendo a capinha aí do ISM Code. Então, essa publicação é uma publicação voltada para a segurança de quem vai trabalhar embarcado.
Já o ISPS Code é uma publicação voltada para a proteção, tanto do navio quanto das instalações portuárias. Então aqui mais uma vez lembrando para vocês, safety significa segurança e security proteção, ok? E aqui a gente está vendo alguns exemplos, né, de segurança. Camarada ali com uma embarcação, né, de resgate rápido, caso alguém caia na água, ele está usando lá o colete salva-vidas, macacão, capacete, né, e colocando a embarcação na água. Então isso aqui é medida de segurança, aqueles que vão trabalhar embarcados, tá? Tem que estar usando colete, né, com a bota de segurança, com o capacete, né, todos aí dentro da embarcação. E aqui na outra figura a gente tem uma figura voltada para a proteção, né, security, que são os guardas portuários, né, devidamente armados, patrulhando a área portuária. Então, numa figura a gente tem medida voltada para a proteção, na outra a gente tem medidas voltadas para a segurança. Na parte de legislação nacional voltada para os navios, no caso aí de medida de proteção, a gente encontra a norma 01, que é a norma da Autoridade Marítima número 01. Lá no capítulo 16, vocês vão ver definições, as regras que são adotadas em navios, medidas de proteção voltada para os navios, tá? Então a gente encontra aí de legislação nacional a norma 01, que é a norma da Autoridade Marítima número 01. Quem é a Autoridade Marítima aqui no Brasil? Diretoria de Portos e Costas. Então essas publicações são emitidas pela Diretoria de Portos e Costas, que é a responsável por implementar o ISPS Code nos navios, no caso do Brasil. Bom, aqui a gente tem, continuando a nossa legislação nacional voltada para os portos, as resoluções da Comportos, que foi em junho de 2002. As diretrizes da Sesportos foram aprovadas em dezembro de 2002, a aprovação do Plano Nacional de Segurança Portuária em junho de 2003, a avaliação do Plano de Segurança em junho de 2003, foi feito o cadastro das organizações de segurança também em 2003, aprovado o Plano de Segurança Portuária pela Sesportos também em agosto de 2003, e foi aprovado o modelo de certificado de instalação portuária. Bom, então a gente tem aqui o Plano Nacional de Segurança Portuária. O objetivo desse plano é aperfeiçoar o sistema de segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis, visando reprimir e prevenir o crime e a impunidade, aumentando a segurança e tranquilidade dos mesmos. Esse Plano Nacional de Segurança Pública, Segurança Portuária, ele procura estabelecer medidas integradas, aperfeiçoando a atuação dos órgãos e instituições voltadas à segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis. Então a gente tem aí algumas figuras da atuação da parte de segurança pública nos portos, terminais e vias navegáveis. Bom, da parte da legislação internacional, a gente tem o NVIC, que é o National and Vessel Special Circular. É uma circular, a 1002, da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Essa circular, ela trata de várias medidas de proteção. E muitas dessas medidas de proteção, elas foram introduzidas no ISPS Code, tendo em vista a larga experiência aí da Guarda Costeira,
já vinha adotando aí medidas de proteção na área marítima, né, dos Estados Unidos. E também a outra legislação internacional, a própria Convenção SOLAS, lá no capítulo 11-2, que trata das medidas de proteção de navios e instalações portuárias. E a própria criação do Código ISPS Code, que é o Código Internacional de Proteção de Navios e Instalações Portuárias. Então essas são as legislações internacionais voltadas aí para a proteção. E com isso a gente encerra aqui a nossa terceira videoaula. Espero que todos estejam bem e que tão logo possível a gente possa voltar a dar nossas aulas aí presencialmente, né? Toda quarta-feira no período de 8h40 às 10h20 estou à disposição dos senhores e das senhoras para que eu possa tirar dúvida aí no nosso grupo de WhatsApp. Grande abraço a todos, até mais.